Então vamos assim, aproveitando este momento tão importante e sublime na nossa alma, vamos elevar nosso pensamento neste momento ao nosso Mestre Jesus. E vamos assim mentalizando Ele aqui entre nós, abençoando esse nosso encontro. Vamos dizendo a Ele: Mestre querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer por podermos estar aqui hoje, nesta oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais, de recebermos tantas vibrações de amor. Nós te pedimos, Mestre, que o Senhor permita que o nosso encontro aconteça de forma harmônica, que nós possamos neste momento envolver o nosso palestrante de hoje para que ele possa ser inspirado, que possa trazer para nós, Senhor, aquilo que nós possamos refletir e que possamos levar daqui hoje mais uma bagagem de conhecimento, de reflexão, para nós aprimorarmos o nosso crescimento, nossa renovação espiritual. E que possamos também aproveitar nas nossas experiências do nosso dia a dia. Que Jesus abençoe esse nosso encontro e nos dê bastante envolvimento e paz. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos ao nosso momento, nossa palestra. Hoje nós temos um tema bem interessante. E para trazer essa palestra para nós temos um convidado bem especial, muito querido. Antes de nós convidarmos para vir aqui, nós gostaríamos de falar um pouquinho. Marcelo Lúcio é colaborador aqui da FESP e ele colabora na área, ele é educador na área de ensino, trabalha também e colabora na área de divulgação, na federativa, na assistência espiritual e também na área de infância, juventude e mocidade. E ele vai trazer um tema para nós hoje, que é a visão contemporânea da filosofia espírita. Então é com muita alegria que nós recebemos o nosso querido palestrante. A palavra é sua. Então, que a doce paz e o amor fraterno do Mestre Jesus e dos bons espíritos que aqui nos acompanham, nos acolham agora e sempre. Quando a gente fala filosofia espírita, e eu fico até um pouco impressionado de quantas pessoas vieram numa manhã de domingo para a gente conversar um pouco de filosofia espírita, né? Nem comentem muito que vocês acordaram cedo e vieram uma palestra de filosofia, senão o pessoal vai falar: nossa, filosofia, né? Muitos têm um conceito meio que equivocado do que vem a ser filosofia. E nós espíritas temos a nossa filosofia espírita, que ela deve ser desenvolvida, estudada e principalmente aplicada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é um pouco desse conceito que nós vamos trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje. Visão contemporânea da filosofia espírita. Eu gostaria de começar essa reflexão aqui com essa charge a respeito de um grande filósofo, René Descartes. Inclusive, José Herculano Pires menciona em uma de suas obras que nos livros da codificação se fala que Sócrates e Platão são os precursores da doutrina espírita. E é correto, está lá no Evangelho, na introdução. Só que para ele, grande filósofo espírita, José Herculano Pires, nós temos também um grande precursor das ideias espíritas, que é Descartes. O Descartes, quando ele conta o relato que quando ele começa a escrever a obra dele, antes de escrever a obra, alguns anos antes de escrever a obra, o Discurso de la Méthode, que daí ele apresenta esse conceito do cogito ergo sum, penso logo existo. Descartes fala que ele teve um sonho,
E uma entidade menciona que ele escreveria um livro que mudaria os conceitos e o pensamento da humanidade. E alguns anos depois, realmente ele escreve Discours de la Méthode, Discurso do Método. E ele explica também que essa entidade que ele vê em sonho se identifica para ele como Espírito da Verdade. Então, nós já podemos perceber que o Espírito da Verdade, essa pleiade de espíritos que no século XIX veio trazer para Kardec esses conhecimentos valiosos para a humanidade, né? Kardec é o codificador, trouxe para a humanidade esses conhecimentos valiosos do plano espiritual. Desde sempre já trabalham através dos cientistas, dos filósofos, dos teólogos, ao longo de toda a nossa humanidade. E quando a gente percebe nessa charge uma questão bem contemporânea, né? Quando a gente fala que Descartes menciona, penso, logo existo, né? Lembre-se. E o rapaz com o celular na mão fala, discordo, hoje o pensamento é outro. Hoje a moda é, discordo, logo ofendo, logo deleto, logo retiro das minhas redes, né? Isso é algo que a gente tem que discutir. Nós trabalhamos na área de ensino e também na área da infância. Na área de infância nós estamos montando um projeto que chama Filotins, Filosofia para Jovens, onde nós trazemos temas como esse, do cancelamento social, que é muito prejudicial para a nossa sociedade, para essa juventude que está iniciando aí seus momentos de reflexão e naturalmente discussão com o próximo, e já vem com esse pensamento do não concordo, cancelo. Então é importante a gente saber que existe diferença, e é na diferença que nós crescemos e evoluímos. Mas para isso é necessária a discussão, é necessária a reflexão, é necessário entender que nós não temos a verdade absoluta. E nós todos juntos estamos buscando esse relativismo, né, das nossas verdades. E é em conjunto que realmente vamos desenvolvendo essa construção do que entendemos como verdadeiro. E a doutrina espírita busca esse cenário também pela filosofia. Quando nós falamos doutrina, é porque ela tem um corpo de conhecimento, um conjunto de conhecimentos que constroem o que nós chamamos de doutrina espírita. E esse conjunto de conhecimentos, ele tem seus pilares, onde nós podemos entender aqui o pilar da ciência, da religião e da filosofia. E eu acho interessante esse desenho, ele ilustra bem a questão da base como a educação filosófica, a educação científica e a educação religiosa. Mas esses pilares sustentam o que nós chamamos de doutrina espírita. E o que Kardec, que também era educador, desenvolveu e codificou todos esses ensinamentos dos espíritos. Só que nós percebemos hoje, também trabalho na área federativa da FESP, e percebo que nas visitas aos centros espíritas, muitas casas, elas descartam a relação do estudo, dos cursos espíritas, e trabalham muito nesse cenário apenas da religião, com assistências espirituais, com palestras, mas não desenvolve os estudos, não desenvolve os cursos nas suas casas. Isso tem um fator negativo para o desenvolvimento da doutrina, porque nós acabamos entendendo de forma muito dogmática essa doutrina, entendendo apenas por um pilar, que é o da religião. E podemos analisar na nossa própria atitude, quando nós somos questionados, qual a sua religião? Nós mencionamos, sou espírita. Entendemos que o espiritismo é uma religião. Mas quando nós somos questionados, qual a sua filosofia de vida? Poucos de nós falam, eu desenvolvo no meu cotidiano, no meu dia a dia, a filosofia espírita, a filosofia cristã. A filosofia cristã
pelo pensamento e pela ideologia do espiritismo. Então, eu tenho o pensamento da filosofia espírita em minha vida. A mesma coisa ocorre pela área da ciência. Pouco de nós desenvolvemos esses conceitos filosóficos e ficamos muito na questão religiosa da doutrina espírita. E esse é um questionamento que nós trazemos para a nossa reflexão de hoje. Porque Kardec, quando questionado, lá no século XIX, que o espiritismo estava tomando um grande corpo, um grande vulto no século XIX, as ideias espíritas e principalmente também as manifestações, né? As manifestações chamam muito a atenção. E muitos estavam se desenvolvendo no estudo do espiritismo. E questionado, Kardec menciona que a força da doutrina espírita não estava nas suas manifestações, nas manifestações espirituais, que realmente chamavam a atenção. Kardec explica que a sua força estava na sua filosofia e no apelo que dirige a razão e o bom senso. Essa frase está lá no Livro dos Espíritos. E Kardec deixa claro que ele constrói um pensamento filosófico, um pensamento científico com bases filosóficas. Em momento algum Kardec se preocupa em desenvolver uma religião. Ele também é questionado posteriormente se o espiritismo era uma religião. E ele menciona que sim. Se analisarmos, num dos artigos da Revista Espírita, ele menciona que sim. Se analisarmos o conceito da religião como o ato de religar, o ato de ter essa relação com o plano espiritual. Mas se analisarmos pelo lado dos dogmas das religiões, aí não entendemos o espiritismo como religião. Mas o ato de religar, o ato de entender o espiritismo como essa relação que temos com o plano espiritual, aí podemos entender o espiritismo como religião. Mas hoje nós tendenciamos a entender o espiritismo, não a doutrina espírita, mas o espiritismo simplesmente como uma religião. E Kardec mesmo menciona que a sua força está na filosofia. E o que vem a ser a palavra filosofia? Só para a gente contextualizar também, filosofia, esse termo foi cunhado por Pitágoras, conhecido por muitos pela matemática, né? Acho que todo mundo, quando eu falo assim, eu vejo aquelas caras já de decepção com a questão da matemática, né? Muitos sofreram com o teorema de Pitágoras. Eu sou professor de matemática. Quando eu vejo essas caras me dá uma sensação de tristeza, mas vamos lá. Pitágoras também foi um grande filósofo, um grande pensador. E ele cunha esse termo filosofia. E filosofia significa amor à sabedoria. Não é ser sábio, não é ser inteligente, e sim ter amor pela busca do saber. Então todos nós que buscamos saber, buscamos aprender, buscamos entender determinados conceitos, podemos nos entender como filósofos. E nesse cenário, o que é ser um filósofo? É buscar exatamente ser questionador, buscar nos aprofundar em determinados temas, buscar questionar, buscar aprender. Sócrates, que está nessa charge aí, discutindo com Deus, né? É uma charge, entendam o lado lúdico e o lado poético e criativo, né? Quando Deus fala que tenho muitas respostas para suas perguntas, e Sócrates fala que ótimo, porque eu tenho muitas perguntas para suas respostas, né? E o filósofo faz exatamente isso. Ele pergunta, ele questiona. E nós que estamos aqui encarnados neste plano, nós temos que viver nesse contexto de perguntar, de questionar quem somos, da onde viemos, para onde vamos. São perguntas que, ao longo de toda a humanidade, filósofos, cientistas, pensadores desenvolveram essas questões. No entanto, nós percebemos hoje, na nossa sociedade contemporânea, um certo pragmatismo. E o que vem a ser esse pragmatismo? As pessoas nos perguntam, nos questionam qual a nossa essência. Simplesmente vivemos. Acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho, para a escola, para as nossas obrigações, almoçamos, voltamos para nossas obrigações,
Aí voltamos para o nosso lar, buscamos assistir uma TV, buscamos comprar objetos e necessidades nossas materiais, e vivemos a nossa vida cotidiana muito focada em questões materiais. E muitos de nós não nos preocupamos com questões como essa, de quem somos, qual a minha essência, da onde eu vim, para onde vamos. E essas perguntas são fundamentais para nós entendermos, por exemplo, pela filosofia espírita, que somos seres espirituais, não seres que aqui vivem pragmaticamente neste ambiente, nesta orbe, para viver esse mundo material. Nós estamos aqui estagiando neste plano, mas somos seres espirituais. Da onde viemos? Há muitas moradas na casa do Pai. Para onde vamos? De acordo com o nosso processo de evolução espiritual, também habitaremos outras moradas, mas são infinitas, essas moradas na casa do Pai. Mas é interessante fazer essas reflexões e esses desenvolvimentos, né? E a filosofia espírita contribui para esse cenário, porque ela tem os seus princípios. E quais são os princípios da doutrina espírita? E podemos falar da filosofia espírita. A filosofia espírita entende nós como seres espirituais, e não simplesmente como um ser material, como um homem que habita esse plano, mas um ser espiritual encarnado, que está aqui estagiando neste plano, com o objetivo de evoluir espiritualmente. Mas nós entendemos que existe um Deus, e esse Deus, nós acreditamos, que nós cremos, que nós temos fé que Ele existe. Ele é o Deus trazido por Jesus, o Deus trazido por Moisés, por essa linhagem do povo hebreu, que Jesus traz como Pai, trazendo um contexto mais ampliado da linha mosaica. Jesus traz um Deus mais próximo, um Deus Pai. E a doutrina espírita segue essa linha, de uma certa forma com aprofundamento, porque nós já tínhamos condição de entender melhor esse Deus trazido por Jesus. E não é à toa que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus. Nós acreditamos também na imortalidade da alma, que aqui, como muitos conceitos de teorias, filosofias materialistas, que aqui é o fim, acabou com a morte. Para nós espíritas, a morte, ou para nós o desencarne, é apenas uma etapa do processo. Então, nós não devemos viver como muitos materialistas vivem, pela filosofia materialista, de vivenciar o que podemos vivenciar aqui, porque quando tem o fim, é realmente o fim. Para nós não, é processo, é continuidade, é desenvolvimento. Pluralidade das existências, temos diversas existências, em vários cenários, para aprendizado, para evolução, e também dos mundos habitados. E comunicabilidade dos espíritos. Isso faz toda a diferença, esses conceitos, quando colocamos ele na nossa vida, no nosso cotidiano, como uma filosofia de vida. Saber que nós estamos aqui em processo evolutivo. Não importa a idade, não importa se tenho 15 anos, 30, 50, 80, 90, 100, não importa a idade. Todo momento é oportunidade para aprendizado, é evolução. Muitos podem questionar que não existe, que para quem não concorda em vidas futuras e em vidas passadas, não quero mais aprender nada, já estou com uma certa idade, para mim já deu, não tenho mais função social nenhuma na vida, já estou aposentado. O Espiritismo não tem aposentadoria, não. A gente pode aposentar, a gente pode deixar de trabalhar no nosso trabalho material, mas tem muito que aprender,
Inclusive é interessantíssimo nós aposentarmos o nosso trabalho material o mais cedo possível para aprender outros cenários, ter possibilidade de aprender outros cenários, aprender a pintar, aprender a dançar, aprender a fazer uma comida, aprender a aproximar-se dos netos, talvez, porque em épocas passadas não tivemos a oportunidade de cuidar dos filhos com mais intensidade, porque estávamos com compromissos profissionais. Mas tudo é aprendizado, tudo é momento e oportunidade de desenvolvimento espiritual. Isso para quem tem a filosofia espírita desenvolvida no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Comunicabilidade com os espíritos, fundamental. Nós entendemos que nos momentos de dificuldade, quando fazemos nossas preces, nós somos orientados e direcionados pelos trabalhadores espirituais. Quando nós aqui encarnamos com um objetivo e um propósito, traçado pelo plano espiritual. Em conjunto, nós traçamos um processo reencarnatório, e aqui estamos desenvolvendo esse processo. Sozinhos, nunca. Deus, os espíritos superiores e os espíritos mais próximos, sempre ao nosso lado. Precisamos, entramos em sintonia com eles. Quantos cientistas, quantos filósofos, o caso de Descartes, no começo da nossa conversa, né, que tem sonho a explicação do espírito de verdade. Quantos cientistas, filósofos e diversos trabalhadores de diversas áreas recebem essas orientações do plano espiritual, às vezes até sem saber, mas criam essa conexão através do seu esforço, através da sua dedicação. Sem saber, eles têm essa conexão. Imagina se essa conexão é feita de forma consciente, de forma entendendo o processo que ela ocorre. Seria muito mais fácil, seria muito mais direta, objetiva, porque assim nós criaríamos campo neste plano para ter uma relação mais próxima com a espiritualidade que está aqui. Mas nós, pelo desenvolvimento da materialidade, do desenvolvimento do pensamento material, pragmático da nossa sociedade, do ambiente que estamos inseridos, nós descolamos desses valores espirituais e esquecemos que somos espíritos encarnados, mas a relação e a comunicabilidade com a espiritualidade que está desencarnada ocorre a todo momento. Então olha a importância de nós desenvolvermos esta filosofia espírita em nossas vidas. Não somente dentro dos centros, através dos trabalhos espíritas nas casas, como foi mencionado no começo, nas assistências espirituais, nas palestras. Isso é fundamental. Nós não estamos aqui descartando e diminuindo esse trabalho, muito pelo contrário, são trabalhos fundamentais e muito importantes que os centros disponibilizam para os seus assistidos. Mas aqui o convite é para nós entendermos que existe uma filosofia espírita, e essa filosofia espírita, ela tem que ser atuante no nosso cotidiano. Similar a Descartes, que quando ele traz o cogito ergo sum, penso logo existo, que era uma necessidade para desenvolver um pensamento da sua época e explicar, responder questões necessárias para o momento, para a época. O Espiritismo eu entendo como fundamental para a nossa sociedade, para as dificuldades que vivemos como seres espirituais encarnados neste plano. Quais os desafios que nós temos nesse mundo contemporâneo, que nós podemos aqui discutir? Mudanças ocasionadas pela tecnologia. O Espiritismo pode e deve contribuir muito. Hoje a comunicação ficou muito dinâmica, ficou muito rápida. E às vezes essa velocidade, nós não estamos em sintonia com essa velocidade. E aí nós temos que ter essa
contribuição do pensamento espírita, para entender que, às vezes, a questão de informação nem sempre gera conhecimento. E esse acúmulo e esse aumento de informações, às vezes, é prejudicial para o nosso desenvolvimento. São reflexões que temos que analisar. Com relação a diversos cenários que estão se desenvolvendo no mundo tecnológico, né, como o metaverso, que vai gerar questões aí éticas e morais que nós vamos ter que discutir e questionar. E é bem interessante essa reflexão. Nós temos que... A gente percebe que é algo que está longe, mas está muito próximo. Dos jovens, não tenham dúvida. Dos que têm mais experiência aqui encarnados, também. Porque o mundo vai evoluindo e muitos cenários que nós entendemos que aconteceriam daqui a 20 anos, já estão acontecendo. Relações, empregos, festas estão ocorrendo, por exemplo, dentro de um cenário que nós chamamos de metaverso. Nós montamos uma palestra sobre o metaverso e fomos fazer em alguns centros espíritas, inclusive aqui na FESP. E eu tive muitas surpresas com relação a questões que eu imaginava que as pessoas não conheciam, e elas trouxeram variáveis interessantíssimas para essa reflexão que o Espiritismo pode contribuir muito. Como, por exemplo, os jogos no metaverso, né? Onde as pessoas lá utilizam de uma certa violência. Só que cada vez mais esses ambientes estão sendo imersivos. Imersivo naquela questão. O jogo da década de 80, a gente usava a tela e você via um bonequinho lá. Você manipulava o bonequinho. Mas aquele bonequinho você percebia que era um bonequinho, né? Estava bem apartado da sua realidade. Hoje, através dos óculos que te trazem uma realidade virtual muito próxima, através de sensores que as indústrias estão colocando aí, que até você pode sentir o cheiro. Se você entrar no metaverso, por exemplo, numa mata, onde tem uma floresta de eucalipto, é capaz de você sentir o cheiro da árvore, do eucalipto. E eu mencionei isso numa palestra no Centro Espírita lá em Guarulhos, e uma menina levantou a mão e falou: eu trabalho numa empresa de cosméticos e realmente nós já estamos desenvolvendo isso no metaverso. E eu tinha pego esse conceito só de uma empresa de fora, e ela falou: aqui no Brasil ela já está desenvolvendo. Em outro cenário, até aqui na FESP, numa sala de aula, uma das alunas mencionou: a minha cunhada está no metaverso. E lá no metaverso, ela tem um relacionamento com outra pessoa. Aí como funciona isso? Se ela é casada na nossa sociedade, mas no metaverso se abre campo para outros desenvolvimentos de relação. Como que a gente vai desenvolver esses valores éticos e morais? Porque nós vivenciamos experiências e sensações através desses valores. Devemos questionar, devemos refletir, devemos apresentar o pensamento espírita, a filosofia espírita dentro desse cenário? Claro que sim, não tenham dúvida. Mas para isso ela precisa necessariamente ser desenvolvida, ser estruturada. Quando a gente fala da sustentabilidade ambiental, nós vivemos neste plano. Esta orbe que nos acolhe como estagiários aqui no processo evolutivo, nós temos que cuidar dela. E hoje, atualmente, existe um trabalho muito forte nesse cenário. E a doutrina espírita, a filosofia, o pensamento espírita pode contribuir? Não tenham dúvida. Fundamental as nossas reflexões nesta discussão.
E o combate às desigualdades, desigualdade social, desigualdade de valores, de gênero e etc. Preconceito, racismo. Todas essas questões do combate à desigualdade, a doutrina espírita pode contribuir? Pode, e muito. Não dá para ser preconceituoso, não dá para ser racista, homofóbico, quando nós entendemos que todos nós somos irmãos, todos nós somos espíritos, numa única essência, que é a espiritual. Estamos sim vivendo roupagens de raças, de questão de gênero, questão de desenvolvimento social, questão de riqueza ou pobreza, sim. Estamos aqui vivenciando essas experiências, mas são apenas vivências, experiências, oportunidade de aprendizado. E aí não cabe o preconceito, não cabe a desigualdade, e sim entendermos que estamos aqui para contribuir com o próximo. Se nós entendermos nas obras da codificação e das obras espíritas, qual é o verdadeiro trabalho dos espíritos superiores? É ajudar, é servir os espíritos inferiores. Jesus foi o grande exemplo. O espírito de maior elevação espiritual que aqui neste plano encarnou, está lá no livro do Chico Xavier, do nosso querido Chico, A Caminho da Luz, que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando essa orbe estava se desenvolvendo, estava se formando, Jesus já estava lá com uma pleide de espíritos. E ele é responsável por ser nosso regente planetário deste plano. Então imaginem que há 4,5 bilhões de anos atrás, não imagino como estávamos nós no processo reencarnatório. Não faço ideia. Tem ideia, Márcia? Não, né? Não fazemos ideia. Mas nós sabemos que Jesus já era crístico. Esse ser espiritual, há 2.000 anos atrás, encarna com sabedoria, com a filosofia que hoje nós entendemos e buscamos desenvolver, a filosofia cristã, é lógico, de acordo com a nossa pobreza espiritual, mas ele encarna. E quando encarna, encarna para servir, não para ser servido. Para ensinar, para acolher, para proteger, para curar, para servir. Quando a gente fala, por exemplo, um dos tópicos para nós não discutirmos os 5, vamos discutir um tema, Deus. Está lá no livro dos Espíritos, a primeira questão. Kardec começa com a primeira questão. Ele traz a pergunta para a espiritualidade: o que é Deus? E a espiritualidade responde de forma simples e objetiva: inteligência suprema, causa primária de tudo. Inteligência suprema. Então já quebra um pouco aquele conceito do Deus que a humanidade traz com uma certa relação de similaridade com nossa aparência humana. É uma inteligência suprema que rege tudo e que é a causa primária. Naturalmente, como somos criatura de Deus, como o mestre disse, filhos de Deus, Deus cria tudo. E na questão 621, Kardec também questiona onde está escrito a lei de Deus. E a espiritualidade responde: a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Na nossa consciência. Então nós temos consciência que existe um ser superior, que é Deus, e que Ele é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Mas hoje, devido a muitos não entenderem Deus, a importância de Deus em nossas vidas, descolamos do Criador. E se, por exemplo, perguntarmos para os jovens de hoje, o que vem a ser uma inteligência suprema? Talvez muitos de nós responderíamos Deus. Talvez muitos jovens poderiam falar: é o chat GPT.
ou o Google, não é? Em épocas passadas, lá na antiguidade, a humanidade tinha uma aproximação mais de Deus por uma necessidade. O homem plantava e precisava de chuva. E o que o homem fazia quando precisava de chuva? Rezava, pedia aos deuses para que a sua colheita, o seu trabalho, o seu esforço seja abençoado e que chova para que a semente germine. Hoje o homem faz o que quando ele precisa plantar? Ele precisa desenvolver alguma cultura, ou de repente simplesmente ir para a praia. Alguém ora para Deus e pede para Deus que o clima fique de acordo com as nossas necessidades, ou entra na internet e procura algum site que explique como que vai ser a condição meteorológica daqui a algumas semanas. É natural. É o desenvolvimento tecnológico que naturalmente nos traz a condição, como diz o Nietzsche, do super-homem. O Nietzsche mencionou isso lá também no século XIX, já entrando no século XX, que ele tem uma frase muito pesada, né? Ele falou que a humanidade matou Deus, né? Deus está morto, porque o desenvolvimento do conhecimento humano foi cada vez mais deixando a sensação que nós não precisamos de Deus. E aí vem a contribuição da doutrina espírita, quando explica que nós somos seres espirituais que vivenciamos um planeta de uma faixa evolutiva, num planeta de expiação e provas, que tem uma série de outros mundos a serem vividos e explorados. Precisamos evoluir muito ainda, não conhecemos nada, não somos nada comparado à evolução espiritual que devemos seguir ainda. E ao mesmo tempo somos tudo pelo que já evoluímos. Já temos esse nível de consciência que está bem descrito na doutrina espírita, que nos possibilita entender a existência de Deus, nos possibilita entendermos que podemos fazer reflexões como, por exemplo, quem sou eu? Podemos perceber que os animais são seres que apresentam uma certa inteligência, mas vocês já viram algum gato, algum cãozinho fazer a reflexão assim: nossa, quem sou eu? Será que existe Deus? Nossa, eu estou envelhecendo, será como vai ser a minha velhice? Como estarei daqui a 10 anos? Para onde vou depois do meu desencarne? Eles não têm esse nível de consciência que nós já atingimos. E isso é graças ao processo evolutivo. Então já evoluímos muito, já somos seres espirituais com um nível de desenvolvimento que propicia termos esta consciência de quem somos. Existe um Deus, existe um plano espiritual. Mas se não nos preocuparmos com esse excesso de desenvolvimento tecnológico, que é muito benéfico para a nossa sociedade, mas mal utilizado pode ter as suas mazelas, nós podemos descolar da grandiosidade de Deus e da importância de Deus nas nossas vidas. Como está no livro Homo Deus, também do Harari, o Yuval Noah Harari, escritor do Sapiens, do Homo Deus, ele menciona que atualmente existe uma nova religião que ele chama de dataísmo. O que vem a ser o dataísmo? É esse conjunto de dados que nós temos na internet, essa quantidade, esse volume de informações que cada vez mais vai se potencializando, e hoje está muito forte, né, nesse conceito do ChatGPT e outros que já estão sendo desenvolvidos, que são o que nós chamamos de inteligências artificiais, que elas estão aí vindo de forma avassaladora para a nossa sociedade. E aí tem até uma reflexão filosófica nessa questão, dizendo até que ponto essas inteligências artificiais podem, em algum momento, assumir o comando, né? E aí nós temos essas teorias que já vêm de longas datas, que a preocupação com as inteligências artificiais tomando conta do cenário. Mas a questão não é nem essa. A questão é
como nós podemos utilizar essas inteligências de forma a serem produtivas para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando ele fala do dataísmo, por quê? Esse conjunto de dados, esse conjunto de informações, nós acabamos tendo uma relação com eles, que ele traz uma questão que, às vezes, o que nós entendemos como livre-arbítrio, e a doutrina espírita traz muito esse conceito, talvez o que nós escolhemos, talvez não seja escolha nossa, talvez seja escolha de algum aplicativo, de alguma inteligência artificial, que através de conexões, de informações, de dados, propicia para nós o que nós desejamos e acabamos ampliando esse desejo. Podem perceber, faça uma pesquisa na internet, na sequência, na próxima pesquisa já vai aparecer propagandas, sites linkados com a sua última pesquisa. É coincidência? Claro que não. E aí algo que você nem estava pensando em comprar, você percebe que era interessante você comprar. E agora, falando essa reflexão, eu estou percebendo que aconteceu isso comigo hoje de manhã. Subindo o elevador, plugou um negócio, eu achei interessante. Até mandei mensagem para mim mesmo, para falar, depois eu vou ver. Olha só como é interessante, né? Mas quando a gente faz essa reflexão, eu vou apagar depois. Quando a gente faz essa reflexão, muda o cenário, porque ainda nós podemos ser condicionados, sim. Estamos numa condição de condicionamento, sim. Mas quando nós refletimos, essa condição pode ser desenvolvida de forma diferente, né? Porque nós estamos nessa condição do materialismo, do consumismo, né? E para alguns pensadores, nós vivemos em sombras, como foi o caso de Platão, quando ele traz o mito da caverna, e quando a gente vê aquela lenda do peixinho vermelho, que está no livro Libertação, que aí eu faço o convite para lerem e verem a grandiosidade desta história da lenda do peixinho vermelho, que é um peixinho que vivia no ambiente como se fosse uma poça junto com outros peixes, numa condição difícil, e ele consegue sair de lá e ir para uma condição muito melhor. Ele consegue ver que aquela poça que ele vivia, que ele achava que era a condição única, numa água suja, com pouco oxigênio, pouca alimentação e uma população já muito grande, ele consegue perceber que existe mares com água limpa, água boa, com comida farta, outras espécies de peixe, um mundo maravilhoso. E ele volta para explicar para os peixinhos que viviam naquela poça. Só que quando ele chega, o que os peixinhos falam? Você está louco. Isso não existe. Isso é loucura da sua cabeça. E acabam aprisionando ele nesse mundinho. Similar ao conceito de Platão, quando ele traz o mito da caverna, dos escravos que estavam presos e viviam apenas em sombras. É uma reflexão do mundo material e o mundo espiritual. Quanto de belo, quanto de aprendizado temos em outras moradas na casa do Pai. E às vezes a gente se apega a esses valores materiais, como se fosse algo totalmente essencial para a nossa vida. Mas a gente tem que analisar que vida. Qual vida nós estamos falando? Dessa vida do ser encarnado materialmente, no espírito encarnado, ou nessa vida mais ampla do ser espiritual? E aí, aquela questão que nós todos aqui estamos buscando, através desse materialismo, desse consumismo, a busca da felicidade. E a doutrina espírita explica que a felicidade não é deste mundo. Aristóteles foi um pensador também que trouxe essa questão da busca da felicidade através do desenvolvimento das virtudes. Quer ser feliz? Quer buscar a felicidade? E Aristóteles trouxe a felicidade como a busca do ser humano. Mas quer ser feliz? Desenvolva as virtudes. A paciência, a tolerância, o perdão, a humildade, a caridade. Muito ligado aos pensamentos da doutrina espírita. Lógico, ele vinha de uma linha de desenvolvimento filosófico de Platão e de Sócrates. Platão foi o mestre de Aristóteles. Mas essa questão
é importante para entendermos que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque nós buscamos a felicidade nos valores materiais. Quando entendemos que nós devemos buscar nos valores espirituais, naturalmente essa felicidade ocorrerá. E como que nós desenvolvemos esses conceitos? Está lá na questão 919, para nós já fecharmos a nossa conversa de hoje. Qual o meio mais prático e eficaz para nos melhorarmos e resistir ao arrastamento do mal nesta vida? Pergunta de Kardec para a espiritualidade, e quem responde foi um dos maiores pensadores e filósofos da nossa humanidade. Como ser encarnado, que trabalhou para desenvolver todas as bases, grande parte das bases do cristianismo, da filosofia cristã, pelo catolicismo, que foi Santo Agostinho, e posterior ao seu desencarne, trabalha na pleide de espírito, do espírito de verdade, como trabalhador, trazendo mensagens valiosas para a codificação espírita, para o espiritismo, para a doutrina espírita, para a filosofia espírita. Ele menciona: um sábio da antiguidade já lhes disse, conhece-te a ti mesmo. O conhecer a ti mesmo é aquela pergunta inicial da nossa reflexão: quem sou eu? Cada vez mais nós vamos buscando conhecer. Sócrates menciona que a verdade não está com os homens, mas entre os homens. Então, quando a gente entende que a verdade não está comigo, nem com a pessoa que está ao meu lado, nem com as pessoas que formam esse conjunto que estamos aqui hoje, e sim está no conjunto, na troca, na relação. Então é com o outro que nós vamos vencer, que nós vamos construir, que nós vamos progredir. Esse foi o ensinamento máximo da doutrina do Cristo. Jesus trouxe esse ensinamento. Quando ele menciona ama a Deus como primeiro mandamento, ele já está falando, não descola do Pai não. A inteligência suprema não é o Google não. A inteligência suprema é Deus. Não descola do Pai não. Ama a Deus e ama ao próximo como a ti mesmo, porque é no próximo que está o nosso desenvolvimento espiritual. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, está lá: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é objetiva, numa única palavra: Jesus. Nós vivemos a filosofia cristã, mas a filosofia cristã desenvolvida e analisada pelo pensamento espírita. Logo, devemos viver essa filosofia espírita. Com qual objetivo? Evoluirmos espiritualmente e, de uma certa forma, contribuirmos para este mundo que necessita dessa filosofia espírita. Entendermos que nós estamos aqui vivendo essa materialidade, mas a espiritualidade está conosco aqui, numa relação íntima. E é nessa relação íntima que vem a contribuição da doutrina espírita. Entendermos que somos seres encarnados, mas somos seres espirituais, buscando a nossa contínua evolução espiritual. Muito obrigado, um bom dia a todos. A palestra do Marcelo eu gostaria que continuasse, vocês também? Vamos aplaudi-lo novamente? Marcelo, mas eu quero dizer para você que você trouxe para nós, por exemplo, você falou desse datalismo, que é uma realidade virtual que está acontecendo nas nossas vidas. Nos trouxe o peixinho vermelho, que nada mais é que a caverna de Platão. Nos trouxe as muitas moradas da casa do Pai. Enfim, encerrando a palestra, ainda ele nos traz sobre a felicidade e trazendo que a felicidade também é o objetivo da nossa encarnação, e esse objetivo é conquistar virtudes e eliminar vícios. Parabéns, Marcelo, foi maravilhosa, excelente a sua palestra, viu? Espero que você esteja conosco outras vezes, que tenha tempo, porque sabem, o Marcelo, ele trabalha imensamente no departamento
do federativo junto aos centros filiados à federação. Então ele vai para muitos centros, ele vai para Sorocaba, ele não mede distância. Gente, vocês não têm ideia o que esse nosso professor está fazendo pela doutrina. Parabéns, Marcelo, muito obrigada mesmo. Então, falando da parte social, que nós precisamos auxiliar muito, nós vamos falar sobre a vaquinha. A vaquinha é uma forma de contribuir com as atividades sociais da federação. Então, nós precisamos cuidar, e não importa o valor, quanto você puder, nós temos aí todas as informações para doar e auxiliar nessas atividades. E para melhor entender esta ajuda lá na Casa Transitória, sobre como nós podemos contribuir, eu peço à técnica que passe um pequenino filme de 1 minuto e pouco. Então, eu queria fazer um convite para vocês. Diante de todas as carências que a gente está tendo aqui no restaurante, a gente gostaria que vocês colaborassem com a nossa vaquinha. Porque vocês têm ideia de como um equipamento para cozinha industrial, para as nossas cozinhas, ele é muito caro e esse custo é altíssimo. Então a gente tem necessidade dessa vaquinha, da colaboração de todo mundo. Qualquer quantia, qualquer valor, ele é válido, porque juntos nós somos mais fortes. E eu tenho certeza, gente, quem puder colaborar nessa vaquinha, vai sentir dentro de você a satisfação e o prazer de poder ajudar a nossa casa a desenvolver um trabalho melhor e para mais assistidos. Por favor, colaborem com a gente. Viu que graça, é a nossa psicóloga lá da Casa Transitória. Sentir a presença amorosa do nosso Mestre Jesus. E neste momento, Senhor, nós vamos doar. Lembrando que ao doar nós vibramos e nós doamos os nossos fluidos bem qualificados. Vamos elevando os nossos pensamentos com alegria, fraternidade, amor e sinceridade. Vamos vibrar saúde e recuperação a todos os enfermos e a todos aqueles que se encontram hospitalizados, inclusive as pessoas que nós conhecemos em particular, e também por todos os nossos familiares. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, o Brasil, envolvendo os seus governantes, para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar por todos que estão desencarnando e por seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos. Vamos vibrar também sabedoria, gratidão, amor por todas as áreas de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos funcionários administrativos que sustentam essas instituições que cuidam da saúde de todos nós. Vamos vibrar para as pessoas cujos nomes foram enviados para vibrações à distância, aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que o consolo possa chegar a todos. Vamos vibrar por todos os assistidos nas nossas assistências especializadas, para que eles tenham esperança, fé, na continuidade do acolhimento pelos benfeitores, Senhor. Nós também vibramos por todas as crianças, por todos os jovens, para que todos tenham uma orientação segura perante a vida.
Também, Senhor, vibramos para que todos possam perceber o amor de Deus e que o Evangelho do Mestre possa entrar nos nossos lares e que nós possamos adquirir o hábito do Evangelho no lar para manter essas energias vibrantes de amor e de luz. Vamos vibrar também para que todos tenham trabalho, tenham os seus empregos, que possam dar frente a todas as responsabilidades junto à matéria. Sabemos, Senhor, que nós somos espírito e matéria. Então, na terceira dimensão, que estamos encarnados, precisamos cumprir com as leis da materialidade, como nos ensinou Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, Senhor, nós também vibramos para que todas as virtudes dos céus possam libertar aqueles que ainda estejam dependentes de dependências químicas. Que eles se recuperem, que recuperem a lucidez e retornem aos seus afazeres na caminhada para a luz. Assim, Senhor, também não poderíamos deixar de vibrar por todos os espíritos que estão desencarnados, para que eles possam de fato perceber a luz do entendimento que chega até eles. Nós pedimos, Senhor, para que eles percebam os grandes e amorosos benfeitores que se aproximam para auxiliá-los. E por nós pedimos, nos dê luz, permita-nos conquistar a sabedoria, a paciência, a alegria de viver e a saúde plena, Senhor, a saúde física, mental e espiritual, para que tenhamos sempre ânimo de servi-lo sempre. E nesse instante, alguns segundos de silêncio, cada um de nós coloque a sua vibração ou o seu pedido ao nosso querido Mestre Jesus. Com a certeza que o nosso pedido foi atendido e será atendido, nós encerramos as vibrações e pedimos licença para iniciar agora receber o passe coletivo de harmonização. Então, com os pensamentos elevados, vamos reforçando a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores amigos que atuam nas diversas assistências desta Casa, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que neste momento amorosamente nos acolhe e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que nós necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais. É momento de vivenciar intensamente a nossa fé e nossa profunda confiança no amparo divino, como nos ensinou Jesus, que é capaz de mover montanhas. Vamos nos envolvendo nessa energia que proporciona serenidade e paz, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o nosso corpo, o nosso espírito, revitalizando e reequilibrando as energias físicas e espirituais e nos fortalecendo com os bons pensamentos de confiança e fé, esperança em dias melhores. Assim, que a paz possa estar conosco durante toda essa semana
e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior através da prece e dos bons pensamentos. Permaneçamos em silêncio por alguns segundos e sentindo este amor que nos envolve e silenciosamente tanto nos beneficia. E assim, depois desse banquete da espiritualidade que nos envolve e nos ampara, nós te agradecemos, Senhor.